Graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui na minha cidade, Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, para trazer mais uma pérola da graça de Deus para os nossos inscritos e também para os não inscritos. Aproveitando o ensejo, você que ainda não se inscreveu, em letras vermelhas abaixo está lá, se inscreva, aperte em cima, aperte também o sininho para que você possa receber todas as mensagens gravadas por este canal. Eu também te peço para dar um like. Às vezes a pessoa visualiza, mas não dá o like ou dislike, né? E também que você divulgue e compartilhe o meu canal. O meu muito obrigado, um beijo no seu coração. O tema de hoje é: o nosso chamado não é viver por simbolismo, e sim vivermos o tempo real. Poderia aqui também dar outros temas, acerca da ministração, né, da ceia, e de outros cerimoniais, né, que se fazem, que se realizam dentro desses lugares que eles chamam de igreja. E eu quero ler no livro histórico de Mateus, capítulo 26, versículos 26, que diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Querido, nós sabemos que pecado é transgressão da lei. O apóstolo Paulo, apóstolo da graça de Deus, ele, nas suas epístolas, ele afirma que se não fosse a lei, ele não havia conhecido o pecado e as concupiscências da carne. Por que Paulo? Porque Paulo foi o apóstolo que recebeu toda a revelação do evangelho da incircuncisão para os gentios, a revelação do evangelho da graça de Deus. Então nós não temos que nos ater aos 12 apóstolos. Nós não temos que nos ater a tudo aquilo que o Cristo Nazareno veio para cumprir, porque ele veio para cumprir a lei. Então Paulo, ele foi separado, vocacionado, ele foi escolhido pelo Cristo ressuscitado. Ele não tinha nada a ver com Cristo Nazareno. Paulo teve muitas dificuldades nos seus dias, quando muitos apóstolos da circuncisão causava divergência ali no meio daquelas pessoas que habitavam em todas aquelas regiões de Jerusalém. Então, o sistema religioso, ele é conhecido assim por causa das religiões. Esse sistema conseguiu, através dos simbolismos e dos cerimoniais, cegar o entendimento de milhões de pessoas, como um dia cegou o meu também. E eu também, usado por esse sistema religioso, ajudei a cegar muitos entendimentos, porque era cego guiando outros cegos. O entendimento de milhares de pessoas foram atingidos por esses líderes religiosos, que se dizem representantes desse sistema religioso. E o mais grave, eles afirmam que são separados, escolhidos,
foram feitos por Deus como uma autoridade espiritual sobre a vida das pessoas que lá frequentam. Então, o Evangelho da Graça, ele vem destampando o oculto das trevas. Por isso que veio o Evangelho da Graça. Esse Evangelho que estava ofuscado durante séculos e séculos. Mas agora, nos últimos tempos, não no sentido de que Jesus vai voltar, de que é fim dos tempos, o Espírito Santo, ele tem nos dado o entendimento, tem ativado a mente de muitas pessoas para se libertarem desse cativeiro imposto por esse sistema religioso e viver a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Então, todo esse engano que está dentro do sistema religioso, ele esteve e está ainda oculto para muitos. Mas para nós, da graça de Deus, não. Então, dentro de muitos rudimentos que lá existem, eu quero neste vídeo falar da Santa Ceia. Como eu poderia falar do batismo, da ida aos montes, dos jejuns, das campanhas, porque o que mais existe lá dentro são cerimoniais. Eles continuam ainda na prática das obras da velha aliança. Esse simbolismo tem sido praticado nos templos religiosos nos dias de hoje. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, ele diz assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar-vos, que se chegam ao culto. Então, o escritor, ele fala acerca disso. Ele fala aqui que a lei era a sombra dos bens futuros, que apontava para frente. Mas não, eles continuam hoje trazendo essas sombras, mantendo essas sombras dentro desses lugares, aprisionando as pessoas, prendendo as pessoas debaixo de fardos, debaixo de julgos, não deixando com que as pessoas vivam uma liberdade no Cristo ressuscitado. O nosso chamado não é viver de simbolismo. O nosso chamado não é viver por rudimentos de homem algum. O nosso chamado não é para vivermos debaixo de sombra. O nosso chamado é para vivermos o tempo real. É andar por fé. É ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Os filhos são dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Não podemos ter sobre nós homens algum. Deus é o nosso Senhor, Ele é único e soberano. Ele é o Pai dos Espíritos, que habita no nosso espírito. Então, querido, essa prática foi colocada pela Igreja Romana, sendo mais tarde copiada pelas instituições evangélicas. Aspas, a tal reforma feita por Lutero, que veio do catolicismo romano. E dali veio o protestantismo. E muitas coisas trouxeram do catolicismo romano para dentro das instituições que eles chamam de evangélicas. Então isso foi compilado da Páscoa, que era celebrada por Jesus de Nazaré, como eu li aqui, no livro histórico de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Esqueceram eles que, como era uma cerimônia oficial da lei, era uma cerimônia que fazia parte da lei judaica. Então, o Cristo Nazareno,
que veio para cumprir a lei, que estava sob a lei, então se ele não cumprisse a lei, ele não seria o Cordeiro Pascual. Cordeiro este que João Batista, como precursor, disse ao povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que mundo esse? Do mundo de Israel. Que os religiosos trazem também para depois da cruz, como se todos viveram e vivem debaixo da lei, debaixo do pecado, e precisa de um cordeiro para que tire esse pecado. Pecado este que era apenas cometido pelos transgressores da lei, que eram o povo judeu. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Da graça caíste ou estás caído. Então estes que dentro desses lugares ainda vivem, mesmo separados, eles estão justificado pela lei, porque é a autojustiça, é a tal obra que tem que se fazer, é aquelas coisas que tem que se deixar de fazer, esse simbolismo que eles ainda cumprem nos nossos dias dentro desses lugares. Então o apóstolo diz assim: da graça tendes caído. Como eles estão em graça, se eles ainda vivem debaixo de preceitos dos homens? Se eles estão liderados por líderes religiosos, se eles, como cegos, são guiados por outros cegos, como eles estão na graça se eles vivem debaixo de rudimentos da lei mosaica, na prática de obras, procurando se auto-justificar? Quando a palavra diz: mas o justo viverá pela fé. A fé nós não vemos, mas nós tomamos posse e cremos. E vivemos sempre o melhor dia como se fosse o melhor da nossa vida. No 5 ele diz assim: mas nós pela fé aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Então, queridos, o que é que diz? Ele estava então, ele quem? O Cristo Nazareno, cumprindo a lei. Por que ele estava cumprindo? Porque ele estava na lei. A ceia ali era Páscoa. Isso que eles realizam dentro desses lugares, que eles chamam de ceia, seria Páscoa e não ceia. Só que com os elementos da Páscoa, não com um pedaço de pão feito numa padaria, um suco de uva comprado num supermercado, se caso tivesse que ainda celebrar a Páscoa. E outra, seria uma vez por ano, porque era assim que a Páscoa judaica era celebrada. Quando dentro desses lugares eles fazem todos os meses, e tem instituições que chegam a fazer 2 vezes por mês ou mais. Então, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, o que ele disse? Eu vim para cumprir a lei. Ele veio e cumpriu a lei, até que disse: está tudo consumado. Ele elevou a nível espiritual. E eles querem externar por meio da carne. Eles não tinham o entendimento de que o Cristo Nazareno estava, na verdade, focando, querendo levá-los a entender que a questão é espiritual. Mas hoje, eles externam todas essas coisas por meio da carne, por meio de obras, por meio de sacrifícios. O resumo da lei é amar. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. De que adianta cumprir simbolismo, cerimoniais, viver nas práticas de todas essas coisas, se não há o amor ao próximo, se não há o amor a Deus,
mesmo que de lábios eles digam que amam a Deus. Mas como eles amam a Deus que não vê, se eles não amam o próximo que vê? Há um egoísmo muito grande dentro desses lugares. É cada um querendo se destacar mais do que o outro, se enriquecer, se aproveitar do suor do rosto do seu irmão, explorar os seus irmãos que estão ali, muitas das vezes como incautos, sem entendimento. Como o profeta Osés disse, por falta de entendimento, o meu povo se corrompe. Em João, capítulo 13, versículos 14. João capítulo 13, versículos 34 e 35 diz assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecereis todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele enfatizou muito isso. O amor ao próximo. E nós não vemos essas coisas dentro desses lugares. O que nós vemos ali dentro são acepção de pessoas, grupinhos, subdivisão dentro desses lugares, tratamentos diferenciados. Quanto maior a posição social, melhor é tratado. E os mais pobres são colocados num segundo, terceiro e quarto lugar. Isso é, quando eles ainda os consideram. Mas querem as suas ofertas, mas querem os seus 10% daquilo que eles trabalham com dificuldade durante um mês, para que possam eles, os líderes, ostentar riquezas, serem fartos. E como Isaías disse, eu vou falar sempre isso, cães gulosos. Então esse era o seu conceito naquela noite. De quem? Do Cristo Nazareno. E não instituindo um cerimonialismo, como querem os religiosos. Ele não instituiu isso. E nem tampouco Paulo, o apóstolo do gentil, mandou que se realizasse mensalmente essas coisas. Paulo não trata desse assunto. A interpretação deles, quando Paulo escreve aos Coríntios ali, que eles lêem a partir do versículo 23, é um entendimento completamente errado. Paulo não estava mandando que se realizasse ceia. Esse cerimonialismo. A igreja, ela não é física, ela é espiritual. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. E não chamamos um pedaço de pão de corpo de Cristo. E nem tampouco um suco de ovo de sangue de Cristo. Isso era sombras. Sombra, coisas futuras. Mas não, eles trazem para os dias de hoje como se isso fosse uma realidade. Um ajuntamento que não leva a nada. Essa é a mais pura verdade. Esse ajuntamento não leva a nada. Ali as pessoas são tocadas pela emoção. Cantam-se louvores, acerca da crucificação de Cristo. Falam ali naqueles louvores de sangue de Cristo. E ali as pessoas choram. Muitos com sentimentos de culpa. Porque é isso que esses líderes fazem com as pessoas. Se você estiver em pecado, você não pode participar. Primeiro que pecado era transgressão da lei. Mas vamos para as obras da carne que Paulo relata aos Gálatas. Quem dentre desses lugares estariam aptos, se caso não fosse, para participar deste pão e deste sangue? Quem estaria apto? Segundo as obras da carne. A lei se encerrou em Cristo. A lei se encerrou no Cristo Nazareno. Naquela noite, ele trazia aos seus discípulos o conceito da vida espiritual.
que muitos não entenderam e muitos ainda nos dias de hoje não entendem, não conseguem alcançar este conceito da vida espiritual que nós temos que ter. Pois nós somos espirituais, nós não somos mais carnais. O nosso alimento é sólido e nós não somos alimentados com leite. Porque Deus é espírito. Assim como os discípulos levaram esses rudimentos para depois da cruz. Porque eles levaram esses rudimentos para depois da cruz. E o sistema religioso transformou a partir do pão num ritual, que é o que tem dentro desses lugares. Rituais. Eles criticam outras religiões. Condenam os seus ritos. Seja as religiões que forem sem ser a evangélica. Mas eles praticam rituais. O que mais existe dentro desses lugares são ritos. E essas pessoas ainda vivem na prática desses ritos. Praticar rituais é fácil. Mas exercer o conceito espiritual é muito difícil. É o que eles não exercem. Porque o cerimonialismo impede de ver o conceito de Cristo. O cerimonialismo impede de ver o conceito de Cristo. Qual é o conceito de Cristo? Eu já li aqui. É o amor. O amor está acima de tudo e de todas as coisas. O amor ao próximo, amarmos uns aos outros. Eles não nos amam porque eles nos chamam de hereges, de desigrejados, de desviados. Eles dizem que nós não comungamos da mesma fé que eles comungam. Eles dizem que nós vamos para o inferno, o inferno criado pela religião como um lago de fogo eterno. É assim que eles nos tratam. Mas nós, da graça de Deus, amamos eles porque eles são nossos irmãos, porque eles são salvos, separados, são propriedade exclusiva de Deus e ninguém pode arrebatá-los das mãos de Deus. Assim que nós o vemos, amamos de verdade. Eu, no final sempre da minha mensagem, eu faço um coraçãozinho e digo assim, nós, da graça de Deus, amamos vocês. Nós não chamamos vocês de hereges, de desviados. Nós não dizemos que vocês vão para esse tal inferno que vocês acreditam, que vocês creem. Nós só queremos que o véu seja descortinado do rosto de cada um de vocês. Que a mente seja ativada. Que o seu entendimento seja o entendimento do Espírito Santo. É isso que nós queremos. Que o Espírito Santo dirige sem reserva a vida de cada um de vocês. Paulo, eles falam lá, dá ao homem 10%. Paulo, ele fala de viúvas e pobres. Esse é o conceito acerca de oferta, de coletas que Paulo tinha. Sustentar, ajudar as viúvas, os pobres, os órfãos e os necessitados. Esse era o entendimento de Paulo. Ele não vivia de arrecadação de dinheiro de quem quer que seja para que ele fosse sustentado. Pelo contrário, ele era justificado pela fé. Então ele dizia, tudo eu posso em Deus que me fortalece. Ele dizia, o Deus de paz supre todas as minhas necessidades. Então eles preferem tratar as coisas de Deus, que é esse cerimonialismo, esse simbolismo, por meio de um pão e um suco de uva. É isso que eles fazem. Ele veio, Cristo, para fazer a eterna aliança. Essa aliança não é na carne. Essa aliança é no Espírito. Na carne é fácil. Na carne é fácil. Agora eu quero ver eles assumir o conceito de Cristo. Esse conceito que Cristo quis passar por ocasião da última Páscoa era um conceito muito difícil de se entender, muito difícil de se praticar, muito difícil de se fazer. Cristo não estava estabelecendo um rito, como eu já disse, como eles estabelecem dentro desse sistema religioso.
Mas eu quero dizer a cada um de vocês, apenas os eleitos com mente iluminada, porque eles são eleitos, mas a mente ainda não é iluminada, tem acesso e entendimento a esse conceito de que o Cristo quis passar por ocasião da ministração daquela última Páscoa. E não esse entendimento que eles trazem dentro desses lugares. Eu me lembro, porque eu passei lá 46 anos, quando, na minha juventude ainda, a semana da ceia, aspas, me trazia uma preocupação muito grande. Eu jovem ainda, na minha adolescência, com 17 anos, quando eu participei da minha primeira, aspas, ceia. E vocês sabem que os jovens, né? Como é que é a vida dos jovens? Então, quando chegava nessa semana da ceia, havia um sentimento de culpa muito grande, uma preocupação muito grande. Eu já trabalhava de carteira assinada, ficava apreensivo, domingo é ceia, domingo é ceia. Mas depois que participava da, aspas, ceia, aí a preocupação ia-se embora. Voltava novamente próximo do primeiro domingo de cada mês. Eu me lembro das filas que se faziam para confessar, aspas, pecado. Se você fosse ao cinema, se você lesse um gibi, se você fosse à praia, se você namorasse, beijasse na boca, abraçasse, isso aqui, eu estou falando é disso. Eu não estou indo fundo, porque isso nós não fazíamos, porque a gente tinha temor, tinha medo, porque eles pregavam um Deus que fulminava, pegava texto de Safira e Ananias, vários textos de Apocalipse, e nos ameaçavam, nos amedrontavam. Nós não tínhamos entendimento, ficávamos com medo. Mas essas mais simples coisas que nós praticávamos, principalmente jogar futebol, que o jovem muito gostava, eu que ia para o Maracanã escondido assistir o Flamengo, eu ficava preocupado com aquele sentimento de culpa, porque eles excluíam por causa dessas coisas. Eles excluíam. Quando havia uma festa, um casamento, os líderes separavam diáconos para tomar conta da juventude. Posteriormente, passados-se anos, eu vim descobrir que muitos desses estavam envolvidos em adultério, em prostituição, e outras coisas fortes, e outras coisas mais. Então é isso aí, fica esta palavra. Que essas pessoas que ainda estão dentro desses lugares possam ter o conceito de que o Cristo Nazareno quis passar ao ministrar aquela última Páscoa. E não esse entendimento que hoje é passado para cada membro dessas instituições religiosas. Fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Divulgue, compartilhe, mande para as pessoas, para que elas possam, quem sabe, ouvindo, o Espírito Santo lhes abre a mente, lhes abre o entendimento, e elas passam a viver a liberdade que nós da graça vivemos, que queremos que eles vivam também. Nós da graça, nós não estamos caídos. Mas segundo Paulo escrevendo aos Gálatas, aqueles que vivem ainda debaixo de sombra, de preceitos dos homens, prática dos rudimentos da lei mosaica, da graça caíste. Quem disse isso foi Paulo, o apóstolo da incircuncisão, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu essa revelação para nós, os gentios. Beijo no seu coração, um forte abraço. Termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.